Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o mundo, o entretenimento e o universo do desenvolvimento de jogos. Nossa senhora, aumentei muito, né? Mas, bom, eu sou o Vitor Salvador Pissolato, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui, como sempre, com o meu amigo que vive no dia e na noite do dia. Tudo bem, Pietro? Como é que você tá? Eu sou o Batman. Não, eu fiquei em dúvida dia, noite. É, Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. John, eu queria saber se tem tutorial para vida, porque não tá fácil não, hein? Não está fácil para ninguém, Pedro. Mas hoje nós vamos tentar descobrir como que a gente faz para melhorar esse tutorial. Não sei se da vida, mas pelo menos um pouco dos nossos joguinhos. Então hoje a gente vai bater um papo sobre o FTUE, ou First Time User Experience. E o que que ele é, o que que ele serve, o que que quer dizer, né, essas siglas que você já pode ter ouvido ou não. Mas com isso, a gente precisa de alguém para nos apoiar nisso, e por isso a gente chamou o melhor professor de game design do mundo, Guilherme Quintana. E aí, Quintana, tudo bom? E aí, gente, tudo jóia? Beleza, pessoal? Meu nome é Guilherme Quintana, sou lead game designer na Lumen Games e dou aula também no curso de jogos digitais da FIAP. E como o meu first time user experience foi muito bom aqui no GD de bolsa, eu tô sempre voltando. Bom, já expliquei para vocês o que que a gente vai falar hoje, né? Comentamos sobre o FTUE, mas, como sempre, é bom a gente tentar colocar um passinho para trás e tentar entender exatamente o que que é isso, para depois a gente debrulhar em cima, né? Eu e o Pietro também temos bastante coisa para adicionar nessa conversa, então vai ser uma troca sobre as experiências nossas de FTUE, sobre as diferenças, como é que a gente faz. E antes, a gente precisa explicar para os jogadores o que que é FTUE. E muita gente se pergunta se FTUE é o tutorial, é o onboarding do jogo, o que que é, né? Então, Quintana, já que o senhor é o nosso profissional aqui, o professor, explica pra gente, qual é a diferença de um tutorial, de um onboarding, do FTUE, o que que você acha? Boa, eu vou falar o que eu acho aqui, mas vocês me corrigem se eu estiver falando errado, viu? Que isso é uma pergunta bem capciosa e é aquela pergunta que vocês colocam bem no começo do podcast para a pessoa já desistir e falar, puta, esse cara não manja nada, meu Deus do céu, o que Já, que é isso? Quem que eles puta que estão pariu. trazendo? Boa. Cara, olhando ali para os três pontos, né, que é o tutorial, onboard e FTUE, o FTUE, que é o First Time User Experience, ele engloba toda a experiência da pessoa a partir do momento que ela decidiu, talvez ali no mobile, ver a loja do jogo, ver o anúncio, baixar o jogo, abrir o jogo e ter aquele primeiro contato com o game. Então é toda Uhum. essa experiência, ele sai até fora de dentro do jogo, é meio toda essa esse percurso que a pessoa faz para chegar e começar a jogar o jogo. O tutorial, eu vejo ele como uma coisa mais condensada. Ele é uma coisa mais específica. Então, o tutorial de, sei lá, um sistema de leaderboard, o tutorial de uma mecânica do jogo, o tutorial das features sociais de um jogo. Então, é uma coisa bem específica que te explica como interagir com aquilo. E a parte do onboarding é como você explica para os jogadores e introduz ele dentro do contexto do jogo. Então, é meio assim que eu vejo esses três tópicos, né? O tutorial, o onboard e o FTUE. E eu acho que é uma pergunta legal até para a gente conversar entre nós, Uhum, uhum. porque em algumas empresas a gente teve problemas de conceito dessas três coisas, que é muito bacana, porque são coisas muito parecidas à primeira vista, mas que têm aplicações completamente diferentes. Sim, e é comum até às vezes as pessoas dizerem, não, 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 o nosso jogo não vai ter tutorial, vai ter onboarding. Isso. Como se estivesse usando uma palavra mais bonita para dizer que vai ser uma experiência diferente, mas a minha concepção é exatamente a sua, que eles são três palavras diferentes para três coisas diferentes, apesar de um onboarding poder conter um tutorial e uma first time user experience poder conter onboarding e tutorial. Perfeito. Uhum. Então,
Eu acho que tem toda essa definição, e como você falou, eu acho que é uma coisa até boa para você definir na hora que você está falando com uma pessoa o que é que você está esperando, né? Ah, eu Uhum. tô querendo desenhar um. Pô, Quintana, por favor, a atividade é um tutorial. Beleza. Tutorial, às vezes nem preciso de muita coisa. Eu vou fazer ali com tela, com mais texto, com imagem. O onboarding já é outra coisa, né? Todo esse processo é foda, porque o termo em inglês ele explica, é autoexplicativo, mas ele é um processo de onboarding, né? De introdução Isso. àquele processo, né? Que muitas vezes ele conta com esse tutorial, conta com algumas coisas, mas não necessariamente. O onboarding pode ser, por exemplo, a primeira vez que você vai participar de uma luta Uhum. dentro do jogo. E pode ser que você só tenha uma opção, não tem um tutorial necessariamente. Ele faz um onboarding mais lento. Então tem como ter um sem o outro. E o First Time User Experience, eu acho que você foi categórico e claro que é sobre tudo isso, né? É sobre você, desde o momento que você começa até o momento que você interage. E aí eu te pergunto, você já falou um pouquinho, né? A loja e o anúncio do jogo também fazem parte desse First Time User Experience? Cara, na minha visão, sim, porque é uma jornada, né? E aí no First Time User Experience, como é uma experiência, a primeira experiência da pessoa jogando um jogo ou decidindo jogar um jogo, o anúncio e o anúncio que você viu, o vídeo que você viu lá da gameplay, da narrativa ou do que quer que seja, faz parte dessa jornada até o momento que você vai na loja, vê as imagens, lê os textos, entende o que é o jogo e você decide apertar o botão de download. No caso do mobile, né? Quando a gente vai para Steam também é a mesma coisa. Então, na minha visão, faz parte a loja, o anúncio, porque ele faz parte dessa jornada. E até um tópico, ele é meio um hot topic hoje no mercado mobile, porque a gente tem diversas empresas que fazem os anúncios dos jogos que não tem nada a ver com o jogo de verdade. Sim. Aham. Para tentar chamar a atenção de um outro público, né? Essa malandragem, né? Até uns anúncios meio bizarros, né? Isso, É o cara tentando pegar o cara ali pelo, pode-se dizer, pelo FTUE de mentira que eles estão tentando propor ali para você, né? exato. E isso é uma parada muito maluca assim no mercado mobile, porque para mim o mercado mobile é terra de ninguém, assim, é faroeste, Uhum. tipo, vale tudo. Sem legislação, né? O bagulho é Não, você faz se você quiser lá. E aí é uma parada muito maluca, porque às vezes você vê aqueles fake ads, né, que é o que a gente chama no mercado mobile, você vê uma gameplay que não é a original do jogo, e aí você baixa o jogo, joga ele e entende que ele não é aquilo. Só que às vezes um fake ad, ele dá muito certo. Sim. E aí o desenvolvedor acaba implementando o que ele fez no fake ad no jogo de verdade. Então, tipo, cara, é muito maluco. O mercado mobile não é para amadores. E nesse tópico, assim, os fake ads eu acho que eles são um clássico, né? Tanto que, como você comentou, muitos jogos tiveram que adotar o fake ad não só por motivos de legislação, mas também por motivos de, cara, eu baixei para ser esse jogo aqui que, sei lá, que você tá botando o cavaleiro para lutar contra esse dragão e aí o cara perdeu e eu quero provar que eu sou mais inteligente do que aquele cara. E quando você abre, não é o mesmo jogo. Mas também o que tem muito acontecido nas lojas hoje é você colocar até umas propagandas um pouco mais robustas, né? Eu tenho, por exemplo, o Pedro Pascal tá num jogo Sim. recentemente. A galera tá realmente investindo num processo de onboarding que realmente torne aquilo tudo muito interessante. Eu sempre achei o do Pokémon Go bons exemplos, assim, para quem, porque ele traz uma experiência de, pô, você quer ser um mestre Pokémon? Ele tenta pegar ali, ele traz um rolê para quem a galera quer atrair. Então, tem uns exemplos desde o começo ali na loja, a galera já está trabalhando mais fortíssimo. Assim, se você não cuidar da sua loja, né? E eu acho que isso vale para jogos na Steam também, né? Cara, se sua loja não for interessante, Uhum. por que eu vou comprar, sabe? Eu já peguei muito jogo na Steam que você olha assim, você vai passar. Tipo, a descrição não é interessante, as imagens ela não explicam muito o que é o jogo, aí eu fico, pô, eu não sei se eu quero. Tipo, não sei se faz Hum, sentido pra mim esse entrar aí. Então, isso tem muito agregado, e até hoje, por exemplo, se você olhar na PSN, na loja da Xbox.
na loja do Nintendo Switch, todos eles estão tendo uma pegada até parecida com as lojas do mobile, né? Que é aquelas imagenzinhas em carrossel, uma descriçãozinha para você ler. Tá indo para esse lado, né? É, Total. O primeiro é um vídeo, né? Muitas vezes o primeiro é o trailer, né? Assim, é bem padrãozinho. exatamente. Eles estão tentando garantir isso, né? Desde o começo você, pô, eu quero fazer parte dessa experiência desde aqui. Eu acho que também uma última coisa também sobre o FTUE é que a gente comentou do onboarding, do tutorial, mas ele também não para ali, né? Na hora, não é que acabou o tutorial que acabou o First Time User Experience, né? Ela vai além, né? Então, as primeiras partidas, por exemplo, de um jogo de partidas, né? Isso tudo tá dentro, né? A galera até considera só, até realmente a primeira sessão inteira do jogador é a FTUE dela, sabe? Às vezes Uhum. não é, eu acho que não tem uma definição exata, né? Mas eu gosto de pensar que a primeira sessão inteira é o FTUE. E aí, cara, você tem que trabalhar, porque o que que a gente quer no final é que o jogador goste do jogo, né? E a primeira experiência dele, como a gente sempre fala que é, as primeiras impressões são muito importantes, né? E no jogo é exatamente a mesma coisa. Desde a loja, como a gente comentou, que tem que chamar atenção, até o onboard, o tutorial dele ensinar alguma coisa para o jogador, até essas primeiras partidas, ele experimentar, né? Quando o jogo solta o jogador, fala, agora vai, meu filho. Joga aí, evolui aí, ou passa essas fases aqui. Isso tudo é a experiência inicial. E ele também corrobora para fazer o jogador querer voltar. E, bom, é tudo isso no final das contas, né? Legal. Se eu não me engano, ô Pietro, eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez não sei se você vai lembrar, mas eu acho que quando a gente estava trabalhando junto na TEPS, eu lembro que você tinha um amigo que acho que trabalhava na Wildlife e ele trabalhou na otimização de um jogo deles, assim, e foi bizarro. E é uma parada muito importante para FTWay, né? Especialmente no mobile. Cara, se o jogo for levar 5 minutos para carregar, eu só desisto e não jogo. Já perdeu, né? Ele trabalhou no onboarding não, no loading do Sniper Uhum, e só por ele ter reduzido o tempo do Sniper ali, e a gente tá falando de dev, né? Aí ele uhum. reduziu o tempo de loading, esse tempo de começo ali, isso trouxe uma melhoria para dentro do jogo em questão de resultados. É, e isso até me lembra, na TEPS que eu trabalhei recentemente, tinha um jogo Maibu 2 que a gente tinha uma abertura, aquela animação era muito bonita, mas ela era grande também. Então você passava muito tempo na animação, e além de tudo o tutorial não, o onboarding, ele era, tá vendo, eu já tô falando tutorial e onboarding aqui. O onboarding, ele era meio esquisito, meio solto. Então, quando a gente resolveu o onboarding, já teve uma melhoria dentro das métricas, assim, muito, muito claras de Uhum. retenção nas primeiras sessões. Mas uma coisa que a gente fez, o onboarding foi um trabalho grande, mas que a gente fez e resolveu muito, foi diminuir o tempo da animação. Cara, não precisa ser essa animação toda, corta cenas aqui, faz ela ser muito mais rápida. Isso daí fez reter muito mais pessoas do que a gente analisou ali os cliques de quem abriu o jogo e quem fazia a primeira ação era muito mais pessoas só porque a animação era mais rápida. Então, todo esse passo a passo precisa ser pensado até o momento que você vai jogar e tal. Então, tudo isso é uma coisa que é necessária, né? E eu fico pensando assim, trazendo exemplos fora dos jogos, eu acho que tem duas coisas que eu acho que vale muito a pena você pegar, são produtos. Tem muitos produtos, e aqui eu trago o Lego e a Apple, que eles têm uma experiência, um first time user experience para a pessoa que está ali com Cara, você tirar um iPhone dentro da caixa é uma experiência nova, é uma única. A caixa não fecha mais, ela não volta a ser naquele estado que estava mais, mas na primeira vez que você tira, ela sai suavemente, está tudo muito bem encaixado, muito bonito. Você tem uma sensação única de todo o design ali. Eles criam para que você tire a caixa e sinta o que a marca está desejando. E a outra marca que eu tenho praticado ultimamente é a Lego. Cara, você abre uma caixa de Lego, você vê as caixinhas caindo, você vê. Cara, você tem vontade de montar aquilo, vem o manual, você fica com vontade daquilo
seja montado. Eles trazem o manual, até o manual ele é bonitinho de como você vai montar. Então eles fazem uma experiência para que quem comprou aquilo identifique-se com a marca e fique no longo prazo. Obviamente, o FTUE não vai reter todo mundo a longo prazo, mas é uma coisa importantíssima para aquela retenção a longo prazo. Assim, se você está falhando no FTUE, isso pode mudar, salvar ou quebrar o seu jogo, mas facilmente. Boa. E eu achei massa que você falou uma coisa que é super importante. FTUE não é só de jogos, né? Uhum. É. Isso é muito massa. Tipo, outro exemplo, né, que eu disse que ia trazer dois, são as séries. Cara, tem série que a galera fala. Eu vou dar um exemplo que eu sofri muito para poder assistir o Breaking Bad. Até hoje, aqui eu vou dizer uma coisa, todo mundo vai me odiar, mas eu acho uma série ruim. Ok. É, Ok, ok, ok. A gente para agora ou É, continua? vamos parar então, por. mas, mas assim, o primeiro episódio do Breaking Bad, ele é lento, ele é chato. E muita gente que eu falava isso, as pessoas fazem, ah, mas você tem que desconsiderar o primeiro episódio. E aí isso eu lembro, eu acho que puta, True Blood, as pessoas falam também isso. Ah, os primeiros 5 episódios são ruins. Você tem que passar eles. Eu adoro Doctor Who e as pessoas me perguntam, falam, cara, a primeira temporada da série nova é difícil, é difícil engolir ela. Tem que engolir. Exato, é difícil. É, E isso é um problema, tipo, se uma tele... principalmente hoje, né, que a gente tá nesse cenário de competição, de streaming, cara, tem conteúdo o tempo todo, a própria Marvel tá, por vários motivos também, mas tá diminuindo a quantidade de séries que tá fazendo, porque, cara, a experiência com a série desde o primeiro episódio ali precisa ser muito bem pensada para eu querer ficar, para eu querer ver o próximo episódio. Eu acho que uma série que pra mim faz isso muito bem é a série Drive to Survive da Netflix. É uma série de Fórmula 1 e após o lançamento dela, pra você ter uma noção, tipo, o primeiro episódio é incrível e você quer ver o que vai acontecer no resto da série. E após o lançamento dessa série, aumentou a quantidade de fãs de Fórmula 1 Olha que massa. No geral, né? Total, no eu fiquei geral. sabendo. Isso aí. E a cada temporada tá cada vez mais, da mais famosa a série, tá dando. O Então. automobilismo se renovou depois dessa série, cara. Muito legal, né? Cara, eles fizeram uma forma nova de apresentar documentário Uhum. esportivo, assim. Uhum. Tem uma série nova também de documentário que acho que tem muito essa pegada que você está falando, Pietro, que é uma sobre os ciclistas da Tour de France. Eu não lembro o nome dela, saiu recentemente, mas a forma que eles introduzem, que eles fazem toda essa experiência e tudo mais, cara, é tão interessante que eu assisti ela direto, assim. Aham. E ciclismo não é um esporte que eu gosto tanto. Então, é muito massa ver que dá para aplicar essa questão do first time user experience para qualquer produto que alguém vai consumir, né? Sim. E eu, de novo, trago esse ponto, né? O quão importante é um first time user experience, né? Tipo, se você não se preocupa com isso, beleza, pode ser que você esteja querendo fazer um produto que ele é de massa, né? E, pô, eu não preciso fazer um first time user experience pro meu brigadeiro, talvez. Talvez não. É, mas talvez dependendo da experiência que você quer passar, sim. E para jogos, cara, é essencial, assim. Se você abrir um jogo e a gente fala sempre dos primeiros 5 minutos essenciais, assim. Se nos primeiros 5 minutos ele não me for muito interessante, nos primeiros dois, eu diria até hoje em dia, com o attention span que a gente tem, nem espera que eu vá voltar. Bom, falando nisso, né? Dado que a gente está comentando sobre a o desenvolvimento, né, de um FTOE, eu queria ouvir de vocês. O que que vocês pensam em relação, né? O que que eu preciso ter em mente quando eu estou desenvolvendo um First Time User Experience? Como é que é desenhar isso, sabe? Por onde vocês começam? Beleza. Disclaimer aqui, eu odeio fazer first time user experience. Por quê? É difícil, dá muito trabalho É. e você tem que fazer várias versões dele até o negócio realmente funcionar, assim. E como a gente está trabalhando com experiência, especialmente quando a gente está dentro do jogo já, às vezes você precisa quebrar algumas coisinhas do seu jogo para melhorar uma experiência do jogador. E aí depois você volta ao fluxo normal, né? Então, cara, é uma parada assim que eu tremo quando eu lembro que a gente precisa fazer first time
user experience. Que é difícil, é bem difícil, assim. Não, tipo, pra dev também é uma parada, como você comentou, né? O jogo tem que ser quebrado. Eu lembro sempre que quando a Nossa. gente tem que desenvolver esses tutoriais, esses onboardings, o jogo tem que funcionar de uma maneira diferente, sabe? Ele não tem que seguir o fluxo base dele muitas das vezes. E para Uhum. desenvolver essa versão diferente, cara, é uma quebradeira por trás dos panos ali, né? Eu lembro muito do sofrimento, do desenvolvimento de coisas Sim, pequenas, mas que não foram pensadas para serem feitas desse jeito, sabe? Ah, não pode dar mais, tem que fazer um outro sim. fluxo de tela, sabe? Putz, fazer isso já é complicado, sabe? Não, e cara, lá na Lumen tem uma brincadeira que se a gente fala de fluxo de tela e FTUE, os devs saem da reunião, assim, porque Sim. não aguenta. E só para vocês terem uma ideia, eu estava num projeto lá do Dreamweaver Tactics, que era uma parceria que a gente tinha com o estúdio da França. Ele acabou não indo para frente, mas como era um teste de métricas e a gente precisava trazer a galera para jogar o jogo, a gente trabalhou muito o começo do jogo, né? Isso englobava o First Time User Experience. Do que a gente tratava dentro do jogo, a gente fez, eu acredito, em torno de 5 a 7 ou 8 versões de FTUE, Caraca. com pequenas variações, grandes variações, para a gente Sim. tratar. E aí, o que a gente tinha sempre em mente quando a gente começa a desenhar essas variações era o sentimento do jogador. O que a gente quer que a pessoa sinta no determinado momento, No ponto, né? na visualização do Edge, na loja, no loading do jogo, na primeira batalha. O nosso jogo era um jogo de batalha, né? De batalha um pouquinho mais estratégica. Então a gente sempre tentava mapear, a gente meio que setava um objetivo de sentimento, né? Ah, aqui na primeira batalha eu quero que o jogador se sinta poderoso. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? E a gente pegava os elementos que a gente tinha à mão para destrinchar isso e fazer as ações que ele teria que fazer dentro do jogo para chegar nesse sentimento. Ah, na segunda batalha a gente quer trazer o elemento de estratégia. O jogador precisa tomar uma decisão estratégica para vencer essa batalha, que senão ele vai perder. De Uhum. novo, o sentimento e como é que a gente consegue desenhar isso. E aí, a partir desses sentimentos, dessa jornada dos sentimentos do jogador, a gente começava a definir o que quais são as ferramentas que a gente tem dentro do jogo para fazer esse sentimento surgir. E a gente meio que desenhava a jornada, né, das ações, o que vai acontecer, como que a gente coloca esse sentimento para o jogador. Então, para quem está começando aí, está pensando em FTOE, é muito mais relacionado ao sentimento da pessoa que vai consumir aquilo e qual que é o seu objetivo com cada passo dessa jornada que vai rolar. Eu gosto também de pensar quando eu tô desenvolvendo, né? Quais são os momentos, como você comentou, né? Os sentimentos, mas também os sentimentos que o jogador vai se sentir esperto, ou vai se sentir o momento ahá, né? O momento da virada, digamos assim, Isso. sabe? Qual é o momento que você vai falar, caraca, eu sou foda, sabe? E Aham. esses pontos, né? Os pontos de interesse que você coloca durante esse fluxo, sabe? Ah, o momento que o cara faz o level up, sabe? Tem que acontecer e tem que ser grandioso, ou o momento que ele ganha por ter feito a escolha correta, como você falou, né? Um momento de decisão. Quando ele fez a escolha correta, tem que acontecer uma coisa interessante, legal para ele, para você rucar o cara, né? Também é uma ótima palavra a gente falar que a gente Aham. fisga o cara para ele vir pro nosso lado, assim, falar, porra, cara, parabéns, você conseguiu, olha aqui essa experiência e tudo mais. Aí a gente, bom, entrega coisas legais para ele, né? Faz todo o fluxo funcionar bonitinho pro cara se sentir feliz, né? Passar o sentimento que a gente quer. E aí depois a gente joga os Eds em cima pra ferrar tudo. Bom, mas se você quiser mais moedas, Uhum. o interstitial depois da parada, né? Toma aqui na tua cara. Já nesse cenário de meter um interstício na cara da pessoa, eu queria até perguntar, tipo, existem boas práticas para um first time user experience? Você comentou, pô, eu penso um pouquinho no que é a experiência do jogador, os momentos que, como é que evolui cada etapa, até esse ponto de devo colocar interstitial durante a first time experience. Então, existem boas práticas que normalmente, pô, segue isso daqui, não é definitivo, mas vai te trazer um bom resultado, pelo menos.
Boa. Eu acho que o que eu acabo tentando seguir quando a gente está construindo esse tipo de coisa para os nossos jogos, eu acho que essa parte do sentimento é a base de tudo, e aí você casar o sentimento que você quer que o jogador sinta com o pilar da experiência do seu jogo, né? Então, por exemplo, lá no Dreamweaver, a ideia era que o nosso jogo ele fosse um squad battler, você tem lá os seus heróis, só que ele tem uma pegada mais estratégica. Então não é só você joga lá os heróis, põe para rodar e ganha. A estratégia fazia parte desse componente, né? Então a gente tinha esse equilíbrio entre o que eu queria que o jogador sentisse, se conectar com a experiência do jogo que eu estava querendo vender para essa pessoa. Então, acho que isso é uma prática que a galera pode seguir aí, tentar casar essas duas coisas. No mínimo, você ter bem claro esses dois objetivos, né? O que eu quero apresentar do meu jogo, a experiência que eu espero do meu jogo e os sentimentos que eu quero que o meu jogador tenha a cada momento. Para você compartilhar com outras pessoas, precisa estar de alguma forma visual. Então, a gente acaba usando muito o Miro nesse sentido para fazer esses desenhos, dar essa visibilidade, conversar e trocar sobre isso. E acho que a outra coisa que a gente costuma trabalhar bastante, que é uma boa prática também, e que a gente já falou um pouco aqui, né? O FTUE não é só o jogo. Tem coisas antes, durante e depois do jogo que você pode tratar. Então, load é uma parada que precisa ser olhada, a parte da loja é uma parte que precisa ser olhada, a parte do retorno do jogador, de repente, é uma coisa que a gente pode trabalhar também com notificações, com o retorno, esse tipo de coisa que a gente pode pensar também, como que a gente quer. Beleza, o jogador fez lá a primeira experiência dele, a gente quer que ele volte. Como que é essa experiência da primeira volta, da segunda volta, sabe? E a questão da monetização, especialmente no mobile. O José estava brincando lá do Interstitial, mas tem muitos estúdios que acabam logo depois do final do First Time Experience, ou às vezes no meio, acabam colocando ofertas, coisas que são necessárias para quem quer viver de jogos e pagar as contas e conseguir sobreviver e pagar o aluguel da casa. Mas a gente precisa pensar um pouquinho nos pontos de monetização, né? Quando que eu trago isso? Porque querendo ou não, um ponto de monetização, normalmente no mobile especialmente, ele é intrusivo. Então, claro, Sim. dependendo do mercado que você tiver, mas Mas a média é isso, né? é, O padrão é esse, né? Ele ser um pouco chato, né? exato. E às vezes você tá lá quase rucando o jogador, que nem o John Zera falou, e você coloca uma oferta mal colocada. E aí isso pode prejudicar bastante. Então é uma coisa que precisa estar bem discutida, validada e testada, né? FTUE também é muito dados. Você entender o impacto daquilo que você está fazendo. Porque às vezes você está achando que está maravilhoso, como por exemplo, o exemplo que o Pietro deu da animação, que tá, cara, eu tenho certeza que estava super bonita, mas ficou muito bom. E isso prejudica o seu FTUE. Eu acho que é uma outra coisa que a gente sempre comenta, né? Que é indo um pouco mais para os tutoriais, né? Mas a gente consegue pegar por dados, como você comentou, uma média geral do que os jogadores fazem, né? A gente tem que entender também que existem vários tipos de jogadores, né? Tem o jogador que não vai ler nada, ele quer passar tudo. Então você tem que, de alguma maneira, suprir a necessidade desse jogador que não está se importando, sabe? Então, Uhum. por exemplo, um exemplo, botão de skip do tutorial. Cara, é uma coisa que prática, a gente não gostaria que acontecesse, né? A gente quer que o jogador participe e explore, né? Toda essa coisa que a gente planejou. Mas no meu jogo, por exemplo, foi uma das melhores coisas que a gente fez dentro do jogo pra gente não perder o jogador logo de início, Eu sabe? pulo Colocar tudo. um botãozinho de skip. Eu Exato. admito Porra, se o game aqui. designer pula. Então, eu pulo meu próprio FTOE. Já tô avisando aqui. Não fiquem bravos Aham. comigo aí, pessoal da Lumen. Outra coisa que é importante, que pelo menos eu senti quando eu tava desenvolvendo o FTUE, é colocar o jogador logo para jogar o jogo, sabe? Não ficar segurando ele muito tempo para, tipo assim, por exemplo, o exemplo que eu desenvolvi lá, né? A gente é um jogo de batalha, de que você entra lá, você dá o play como se fosse um jogo de tiro tradicional, né? Você entra em partidas que você dá o play. Na primeira partida do jogador, ele não precisa estar no lobby para dar o play. A partir do momento que ele faz o login, ele já cai na primeira partida dele, sabe? Isso fez o jogador
de imediato já estar mais rápido dentro da partida, sabe? Uhum. E fez a experiência no final, ele se divertiu antes da gente explicar alguma coisa para ele, sabe? Antes da gente explicar como é que funciona o resto do core loop, por exemplo, sabe? Ele participou da batalha, depois ele brincou, é aqui que eu melhoro minha roupa, sabe? É aqui que eu dou upgrade nas minhas habilidades, sabe? E isso tudo gera essa experiência mais legal, sabe? O jogador tá mais rapidamente dentro do que ele quer fazer, no final das contas, quer participar, jogar, né? Ele quer competir e também faz tudo parte dentro dessa experiência. E especialmente os jogos multiplayers aí, a esmagadora maioria, as primeiras partidas normalmente não são com jogadores de verdade. Pode parecer um jogador de verdade, mas não é. Total, foi exatamente o que eu fiz. A gente tem até, a gente brinca dentro do jogo que tem a fase recruta, né? E a Aham, fase recruta, é claro, os nossos bots tentam imitar o máximo possível jogadores de verdade, mas você só tá jogando com bot. Isso facilita você, eles são mais bobinhos, tem até um código que a gente fez que depois de uma certa quantidade de vida que você tem, eles param de acertar você, o tiro, aham, pro jogador ter essa experiência de, porra, mandei bem, tá ligado? aham. Tem, a gente fez, né? Claro, o jogador não vai perceber tão bem, às vezes ele pode até acertar o tiro ou não e você perder, mas esses primeiros, digamos, 20 troféuzinhos que você precisa ganhar, a gente dá uma facilitada, né? Isso, cara, acontece em qualquer partida. Se você nunca jogou Fortnite, instala o Fortnite agora e dá o primeiro play, você vai com certeza ganhar a primeira partida. Porque faz parte de toda a experiência de você ver o seu first place, sabe? Fiquei em primeiro lugar, tá tudo dentro, né? E é muito massa isso, que a gente mente na cara dura, assim, dos jogadores. Assim. Não, eu tinha muitos amigos que falavam, com certeza eu tô jogando com pessoas, quando a gente instalou Clash Royale pra jogar, ele, não, Aham, com certeza isso aqui é um jogador. Eu falei, tá bom, cara, aham. realmente é sim, viu? Pode ficar tranquilo que é um jogador. Não acaba com o sonho da criança. E nesse ponto, assim, eu acho esse um ponto muito bom de boa prática, né? Se fazer o jogador sentir a experiência que ele quer logo de começo. Então, se você está cuidando de um bichinho, fazer com que você realmente sinta o, o cuidar logo muito rápido e que tem um retorno muito rápido. E tem muitos jogos também, nessa pegada do multiplayer que vocês estavam comentando, é que eles fazem o personagem começar muito forte, não necessariamente só para multiplayer, mas para single players também. Eles fazem o jogo Sim. começar, o personagem começar muito, muito forte e depois eles vão retirando o equipamento. Se eu não me engano, o God of War, eu não lembro qual deles, O Warfare 2, né? isso. Ele faz Ele, bastante isso. você começa com todo o equipamento, você perde tudo, né? E muito jogo faz isso, que é para dar uma. Ó, você pode ser fodão, mas agora tu vai ter que começar dos poucos, porque aconteceu tal coisa. Então você cria aquela sensação de, não, eu sou poderoso, mas pera. Putz, agora eu vou ter Uhum. que lutar para trazer aquele poder de volta, mas eu consigo. E à medida que você vai encontrando esses poderes no meio do caminho, você vai relembrando quando você usou no começo, né? Você, porra, agora isso aqui vai mudar meu jogo, hein? Então, a First Time Experience é muito importante para a continuação de tudo, né? Eu acho que um ótimo exemplo também que você falou é os jogos do Metroid, né? A Samus lá, que é a personagem principal do Super Metroid, né? Ela sempre começa muito forte, dado tudo que ela tinha no jogo passado, digamos, da historinha, né? E ela perde, assim como no God of War. E é legal que o jogo ele faz de uma maneira onde no final do jogo mesmo, você tá mais forte do que no começo, sabe? Então você sente, Uhum. não só, eu cheguei naquele patamar que eu tava no começo, que eu venci o primeiro inimigo facilmente, mas agora eu estou mais forte ainda, eu tenho mais habilidades, né? Então ele passa. Então, cada jogo a Samus começa cada vez mais forte e você tem essa quebra, né, de experiência, bem legal. Boa, a gente está comentando sobre o First Time User Experience, eu sempre repito isso, né? A gente está comentando aqui e, bom, muitas das vezes que a gente faz o First Time User Experience, existe o tutorial, existe um onboarding onde a gente está apresentando as mecânicas, né? Como o jogo se dá, as dinâmicas que vão existir ali na experiência do jogador. Mas uma pergunta que eu acho que é importante a gente responder é se é importante a gente apresentar tudo para o jogador na First Time User Experience. O que vocês acham? Você acha que já deve entregar todas as funcionalidades logo ali? Ou vocês guardam para depois? Como é que é o processo de apresentação das coisas dentro desse First Time User Experience? Eu acho que essa questão de apresentar todas as funcionalidades é uma parada bem importante. Eu diria que não, porque esse é o primeiro momento que o jogador está tendo a experiência do seu jogo.
Então, a gente precisa meio que focar o que a gente quer apresentar para essa pessoa. Qual é a Uhum. gameplay principal? O que você vai mais fazer no jogo? Que é meio o gancho que vai prender essa pessoa na gameplay, como ele vai progredir ao longo do tempo e tudo mais. Então, isso é uma coisa que acontece bastante também. É, hoje a gente tem uma questão ali no Rape Paradise, que é o jogo que a gente está trabalhando agora, que é um jogo que tem muitos sistemas, muitas features implementadas já dentro do jogo, com um bom nível de refinamento, mas o First Time User Experience, ele é confuso, porque quando você começa o jogo, você está aprendendo. Ele é um jogo ele é um Farmville ou um Hay Day, só que a mecânica é de maconha. Pode crer. Então você planta variações ali dos tipos de Pezinhos de maconha, maconha. Legal. exato. E aí você tem toda aquela experiência da plantação e tal. E aí hoje a gente tem um problema que o nosso FTOE, ele é muito, a gente colocou muita coisa em pouco tempo. Então o jogador ele está se acostumando com a gameplay, com o fluxo de ações que ele precisa tomar, e a gente já está colocando outro sistema. E ele está tentando se acostumar com o outro, a gente coloca outro sistema, e outro sistema, e outro sistema. Ele não para de receber informações o tempo todo de novidade. Exato. E aí, assim, o jogo ele só estabiliza mais para frente. Só que como a gente introduz muita coisa de uma vez só, isso acaba deixando o jogo confuso, porque não deu Uhum. tempo da pessoa internalizar aquilo que ele precisa fazer em cada um dos sistemas. Então, cara, isso é uma coisa que acontece bastante, especialmente em jogos que já estão há algum tempo aí no mercado, assim, já tem um tempo de produção, já foram trabalhados. Porque a gente, como desenvolvedor, quer mostrar para o jogador as coisas que a gente fez. Mas a gente precisa acertar um pouco o passo disso, né? O pacing disso. Quando que eu apresento cada coisa, para não prejudicar o FTUE. O que eu gosto de fazer é simplesmente apresentar só o core loop. Eu acho que o core loop básico do, por exemplo, o jogador jogar a partida, melhorar a roupinha dele para ficar mais forte e jogar a próxima partida é o suficiente nesse primeiro, sabe? Depois você vai entregando as outras coisas, como você mesmo falou, né? Você colocar Uhum, muita informação é overwhelming. O cara vai ficar. Agora eu não uhum. sei mais como é que eu upo a roupinha, sabe? Esse tipo de coisa. A É. gente precisa cadenciar essas informações a serem entregues para o jogador, né? E ótimos jogos fazem isso, sabe? E é legal que, do jeito que dá para ser feito, né? É possível até essas outras features que a gente está desenvolvendo e quer entregar para o jogador, eles serem parte da progressão, né? Ah, você vai desbloquear a próxima casinha, né? Ou o próximo espaço para plantar o pezinho de maconha lá, depois que você chegar no nível tal, sabe? Isso é um Aham. bom jeito também de rucar o jogador para ele sempre ter, já já eu tenho uma próxima coisa legal para desbloquear, sabe? E se entregar tudo de uma vez só, muitas vezes você perde um pouco disso, né? Tem um jogo meio antigo, talvez tenha a galera aí que saiba, conhece, tenha jogado quando era mais jovem, que é o The Incredible Hulk Ultimate Destruction. É um jogo de PlayStation 2, tá? Caraca, essa daí E fui longe. foi E preciso. eu fui pesquisar ele aqui, enquanto você estava falando. E aí tinha uma parada que ele fazia que era muito interessante no First Time User Experience do jogador, que ele é um jogo mundo aberto, cara, e você é o Hulk. Então, qual que é a experiência que você quer ter? Qual que é o sentimento? Cara, eu quero ser destruindo tudo. Eu quero me sentir esse ser poderoso que amassa um carro com as mãos com a maior facilidade. E do que eu lembro muito da primeira experiência que eu tive jogando esse jogo é que a primeira área do jogo ela era uma área segmentada. Ela era isolada do restante do jogo, Sim, justamente para ali ser uma área segura. Para a pessoa, cara, fazer o que ela quiser com o Hulk. regaça, né? Regaça. Arrebentar do jeito que ela quiser todas as coisas. E as coisas se regeneravam, então você podia continuar jogando. Sem brincadeira, eu acho que essa área, quando eu comecei a jogar, eu devo ter ficado, cara, no mínimo uns 30 minutos jogando. Porque era muito divertido. E ao mesmo tempo, eu Uhum. tava aprendendo sobre o jogo. Eu tava sedimentando como que eu controlava, como que eu fazia as coisas, quais eram as ações que eu poderia fazer, sabe?
Sim. É, você falando aí, eu me lembrou muito do Zelda, né? Esses novos Zeldas, o Breath of the Wild, que quando Sim. você entra no jogo, né? Quando o Link desperta ali, você tem uma área separada, que é o Great Plateau, né? Que basicamente ele é um mini resumo do que é toda a experiência desse novo jogo do Zelda, né? E lá é uma área, como Aham. você falou, é uma área segura para o jogador brincar, explorar, tem bastante coisa ali, e ele é todo um espaço aberto, onde tem micro experiências de tudo que o jogador vai fazer nessa área, né? Que depois ele abre para o grande mapa, né? Muito legal. E isso que o Quintana usou uma palavra muito boa, que foi a palavra de reforço, assim. Eu acho que trazendo tudo que vocês falaram, é muito importante você reforçar o core loop ali na primeira sessão, mas também é muito importante que o nosso jogador ele consiga absorver e entender que há um pouquinho mais. Uhum. Então, eu diria que sim, vale a pena você reforçar o core loop, mas não fica só no core loop, né? Não passa uma sessão só core loop, porque em algum momento aquilo vai ficar repetitivo. E aí o seu jogador vai, tipo, tá, mas é só isso? Então introduz alguma coisa ali, mas também não gasta todas as suas features, porque como o Quintana falou, imagina jogos que estão há muito tempo no mercado, quando o jogador chegar, passar uma semana dentro do seu jogo, ele já viu tudo também. E a gente sempre fala em jogos de mercado, né? Cara, beleza. A gente tá falando do early game, tem um mid game, tem um late game, e o seu jogo deve mudar para esses jogadores. Ele não deve ser o mesmo jogo para quem estava no early, e pro mid e pro late. E isso vale até para jogos de AAA, né? Vocês falaram alguns jogos, eu lembrei muito do jogo do Batman, assim, que ele também tem essa experiência. Você começa, você tá fazendo algumas coisinhas ali, aí você agora pega o grappling hook, então você começa a ganhar umas mecânicas diferentes, você começa a usar o cenário de uma forma diferenciada, você começa a usar a visão infravermelho, então, pô, eu já consigo trabalhar melhor, e aí você também cria um outro vilão que interfere no seu infravermelho, então você já cria uma outra dinâmica. O jogo ele para de ser repetitivo, você começa a ter que mudar as estratégias que você estava fazendo e, e vai acrescentando, né? Um exemplo muito bom de jogo que faz isso, eu acho que é o CSR 2, é um jogo de carro, de colecionáveis de carro, para quem não sabe, mas você começa basicamente jogando seus carros, jogando ali no single player, você vai fazendo suas coleções, você vai batendo as fases, depois ele vai avançando para um sistema com alguns certos eventos dentro do jogo, depois você está num evento mais multiplayer, depois você está num negócio mais premium, e cada vez que você vai acessando isso, você vai trazendo outras experiências. Mas no first time, ele reforçou aquele core loop, ele trouxe um pouquinho a mais para eu saber que, pô, não é só ficar correndo aqui sem sentido, ele tem um algo a mais, tem a coleção do carro, mas ele garante que aquilo seja muito gostoso no começo, assim. Então, não é sobre apresentar mil e umas coisas, é sobre eu fazer aquilo direito. E também tem um ponto, né? Quando você apresenta mil e uma coisas, você começa a ter que ter mil e um tutoriais, mil e um onboardings. E isso é um problema, porque tutorial já tem vários pontos que o tutorial, ele, quanto mais texto, o Quintana me falou, né? Eu vou pular. E se você depender de texto para aprender tudo dentro do jogo, boa sorte e o seu jogo vai estar fadado a falhar, assim, porque, mano, hoje a attention span é curto e a gente não quer passar o tempo vendo texto. Faça com que o seu core, ele ensine o jogador e o reforço faça ele entender que, pô, é assim que se joga, mas pô, tenho que criar minha forma, tem umas estratégias aqui. Então, utiliza a First Time User Experience para trazer aquela experiência gostosa, mas também para ensinar o jogo, trazer um onboarding legal e não só um tutorial. E aí, mas assim, né, organizando tudo isso, a gente falou de boas práticas, que monetização é uma coisa importante, mas toma cuidado como você faz, entende a monetização por trás disso, reforça o core loop. Mas depois que eu fiz essas boas práticas, como é que eu sei que minha first time user experience está boa? Então, como é que eu posso provar para alguém que não, isso daqui é uma boa first time user experience? E aí, como é que vocês fizeram para ter essa resposta? Putz, boa pergunta. É, Se você tem um comparativo, um antes e o depois acaba ficando bem mais fácil. Especialmente se você tem dados do seu jogo, antes, depois, funil,
A gente fala muito lá na Lumen de churn rate, né, que é o step que o jogador, não, o step do FTWay que o jogador está saindo, por N razões, por qualquer razão que ele está saindo. Então, a partir do momento que você implementou, tem como ter esses dados da sua implementação, você pode fazer um comparativo, que pode melhorar como pode piorar também, né? E aí você começa a gerar essas hipóteses. Então, especialmente para mobile, né, dados é uma parte muito importante desse comparativo. Se você tem mais cacife e você pode pagar, fazer teste com jogadores ou com pessoas também é uma coisa interessante, especialmente se você pode acompanhar o teste ao vivo, ver reações, câmeras ou gravações, para você pegar um pouquinho da reação da pessoa com relação ao que foi implementado. Então, quando eu estava trabalhando em alguns protótipos lá na Space, a gente fez alguns testes com jogadores reais. Não eram testes exatamente de first time user experience, mas você tinha ali um pouquinho disso também. Então você via quando a pessoa estava entediada, você via quando a pessoa se engajava com o jogo e conseguia entender um pouquinho essa variação dos sentimentos dela ao longo da partida, até para você identificar o que está dando certo e o que está dando errado. E aí você ajustar esse ponto, né? Então, eu acho que só, na minha visão, só testando, pôr na mão do jogador e, assim, e cuidado, né? Tem que pôr na mão do jogador, mas você tem que ter formas de coletar Uhum, dados também. Não adianta você só jogar na mão dos jogadores e esperar que eles vão vir com essas informações para você. boa. Eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que dados, no final das contas, são muito importantes. Eu acho que um outro dado legal da gente olhar é ver se o cara volta, né? Se realmente a retenção aconteceu, porque se a retenção aconteceu, provavelmente o seu first time user experience de alguma maneira impactou o jogador, sabe? Então, se ele voltou para jogar, é um Boa. ótimo dado, sabe? Ou... E no final das contas é sentir na pele, né? Ferramentas como o Playtest Cloud são ótimas ferramentas para a gente conseguir pegar esses dados diretos dos jogadores, né? Eles gravam a tela que o jogador está jogando, ver aonde ele se perdeu, né? Porque muito pode acontecer, né? O jogador não sabe o que ele tem que fazer daqui para frente, e aí a gente consegue tirar esses trackings, né? E service no geral, né? Perguntar para os jogadores o que eles acharam depois desse teste, pegar as experiências que eles tiveram e tudo é base de dados no final das contas. É a única maneira. E se perguntar para o jogador nunca é a boa, né? Tipo, o que você achou? Muitas vezes o cara não vai dar a resposta que você quer Nunca. ouvir, sabe? Provavelmente ele vai falar sim ou não, gostei, não gostei. Não é assim que é a melhor maneira, né? Você tem que realmente, digamos assim, aprofundar mais nesses dados, até mesmo dados que tá no subconsciente, das escolhas que ele fez dentro da partida, ali dessa experiência dele. Eu acho que tem só para fechar, Pietro, tem uma parte muito importante que às vezes a galera subestima, que é a gravação de câmera. Uhum, Cara, você olhar a expressão da pessoa e você conseguir bater com o que ela tá fazendo dentro do jogo, isso é impagável, assim, é uma Sim. informação muito importante. Porque às vezes a pessoa até ela não fala nada, mas é o que você falou, Joseira, você perguntar depois, não vale a pena. exato. Agora, você vê o momento e o que aconteceu e como essa pessoa reagiu, cara, isso aí é o melhor material para você acertar o seu FTW. E se você estiver gravando a tela do jogo e o rosto da pessoa, isso é perfeito, né? Porque você consegue entender, pô, ele tá, olha a dúvida dele ali, isso é sensacional. E eu acho que o John, ele trouxe um ponto que é importante reforçar, que, pô, não é porque hoje o seu jogador, durante a sessão de teste ali, todo mundo falou, ah, achei que tá bom, tá tranquilo, que quer dizer que eles vão voltar depois, né? Pode ser que tá claro, mas não quer dizer que tá bom. Então, um dado de retorno é um dado importantíssimo para ver se, pô, durante a minha sessão eu capturei meus jogadores? Talvez não. Então, o que é que será que está faltando? Pode até ser que nos dados você tenha ali é, a resposta muito clara. Ele, tipo, não, o, o FTWay ele está funcional, tem pouco churn durante isso, mas quando você vê, não, ninguém retorna.
E aí pode ser também uma prova que o seu jogo não é o jogo lá que todo mundo queria, que você está vendendo, mas pode ser que a sua first time user experience também ela não empolga, ela não está vendendo o seu jogo, ela está clara, mas não vende. Então isso é muito importante nesse cenário, né? É. E eu acho que é por isso também que vale a pena a gente voltar àquele papo que o Quintana falou dos múltiplos testes, né? De uma first time user experience. A gente faz micro testes, em vez de falar essa frase, a gente pula já para o step 2 ou faz diferentes e coloca isso para teste, né? Teste AB é uma ótima maneira para a gente conseguir fazer com que os números, né? Provem para a gente qual foi a melhor experiência. Todos esses números de retenção, esses números de será que o jogador conseguiu chegar no ponto que a gente quis, quanto tempo ele passou em cada uma das etapas, é tudo isso possível de ser testado via um teste AB, ABC, quantos que você quiser, né? Eu acho que também dá para se entrar nos dados, é uma ótima ferramenta que a gente tem para testar e ver o que, que é melhor, né? Então, e acho que e tem um ponto bem interessante, assim, e que às vezes a gente acaba se prendendo um pouco demais, é que a mudança do FTWay precisa ser muito grande. Mas, cara, de repente, cortar pela metade uma animação de introdução, por mais porco que fique, é um teste válido para ver se isso tem uma influência no FTOE. Implementar um botão de skip é outra coisa. Então, uma coisa, ao invés de você fazer uma super revamp no seu FTOE para tentar acertar ele, acho que a ideia e o que é legal é você tentar fazer vários pequenos testes que você consegue rodar individualmente. Para você não precisar esperar, sei lá, um mês e meio de desenvolvimento para testar uma coisa. De repente tem ganhos menores que, cara, a gente já viu vários casos aí nas empresas que a gente trabalhou, que às vezes uma mudança de uma animação, de um texto, de um skip, de um load, tem um impacto gigantesco na quantidade de jogadores que entram no jogo, que ficam no jogo, que retêm no jogo. Então a gente tentar entender um pouquinho também o que a gente consegue fazer de rápido. Não só as coisas grandes têm impactos grandes nessas alterações. E queria só complementar que às vezes eu também praticar o desapego nesse momento do First Time User Experience, né? Porque às vezes, pô, a gente Uhum. fez essa animação, tá tão bonita, ela, tipo, às vezes a gente, não, porque aqui é onde eu conto a história do personagem. Será mesmo que a pessoa quer saber a história desse personagem? Será que isso importa para esse jogo, para esse jogo que é, sei lá, um jogo de carro? Será que Uhum. importa a história do cara que faz a reforma do meu carro? Não sei. Então, às vezes é praticar um desapego mesmo, por mais que esteja bonito, por mais que você, pô, eu acho que isso daqui é o que a gente deve passar, ter um desapego para praticar o. Não, peraí, vamos testar isso aqui e vamos ver o que resulta. Se der ruim, você sabe que aquilo é importante. Se der bom, você, pô, peraí, então tem um aprendizado a tirar aqui, né? Bom, a gente comentou um pouquinho sobre FTUE numa maneira geral, né? A gente até comentou sobre o mobile, o AAA, que eles estão até tentando, de certo modo, emular as lojas que estão fazendo tanto sucesso no mundo mobile. Mas eu queria ouvir de vocês, o que que vocês acham? Existe uma diferença entre fazer um planejamento de um FTUE mobile para AAA ou para jogos de computador em relação a jogos mobile, ou sei lá, jogos de cassino em relação a qualquer outro tipo de jogo, sabe? Existe alguma diferença? Ou vocês pensam a estrutura é a mesma? Como é que é planejar? Tem alguma diferença entre as modalidades de jogos? Boa. Eu nunca fiz um jogo AAA, então eu tô meio pensando em cima para dar a resposta. Talvez esteja completamente errado, mas ninguém vai saber, então tudo bem. É, Cara, eu acho que antes, e aí eu digo tipo, sei lá, 5, 10 anos atrás, a oferta de jogos mobile AAA era bem diferente, assim, né? Então, eu acho que o AAA, especialmente o Premium, que é o que você paga para jogar, Uhum. ah, são experiências bem diferentes, bem mais trabalhadas, com um investimento de desenvolvimento maior. Então, e como tem o investimento do jogador, já você pagava antes de jogar para conhecer o jogo e tal, você já tem meio que naturalmente uma disposição dessa pessoa de estar mais disposto a se manter dentro do jogo.
meio que preciso justificar os, sei lá, R$ 200 que eu paguei nesse jogo aqui. Agora eu tenho que ficar nele, né? Bem isso, né? Agora eu tenho que ficar nele. E cara, o mobile, atire a primeira pedra que nunca desinstalou um jogo depois dos 30 segundos de ter jogado ele. Total. Só que hoje isso está mudando bastante, né? A gente estava até falando, as próprias lojas estão mudando. E tem uma oferta muito grande de AAAs que são gratuitos para jogar. Uhum. Ou que você tem um custo mais baixo para jogar, um Game Pass da vida, que você paga uma mensalidade. Então, assim, ah, vai depender muito de qual que é a sua proposta de valor ali do jogo que você vai cobrar para o jogador, qual que é a barreira de entrada para você planejar um FTUE. E aí, hoje, eu acho que mais e mais e mais o FTUE do mobile e do AAA eles estão começando a ficar mais parecidos, assim. Claro, o AAA ainda tem um nível de qualidade maior, tem um tempo mais alongado de FTUE, normalmente, para ensinar as pessoas sobre o que é o contexto do jogo, fazer esses ganchos que a gente estava comentando. Mas eu acho que a tendência, especialmente com o Game Pass, cara, não gostei do jogo nos primeiros 10 minutos. Beleza, desinstala e instala outro. Tchau, exato. Então ele tem que te hoocar, ele tem que te hoocar logo de início, né? Não tem jeito. Senão ele te perde. Exato. Então, então acho que isso é um ponto de atenção aí para a galera que for desenvolver para o futuro. Eu acho que o conceito principal de você tem que passar uma experiência logo de cara, ela se mantém para todos, né? Tipo, tanto o mobile quanto o AAA, por mais que o outro, o jogador se pagou, mas se você fizer uma experiência inicial ruim, o jogador pode talvez não gostar do resto do jogo e ele pode até largar no meio do caminho ou não comprar o próximo jogo ou não divulgar para os outros. Amigo, baixa que o jogo tá sendo massa, tô jogando, tá do caralho, então é importante essa primeira experiência, né? Hoje em dia, até as plataformas têm sistemas de refunding antes de você jogar, sei lá, uma Sim. quantidade X de horas, né? Joguei menos de 2 horas o jogo X, não gostei, e dá o refund. Então, os desenvolvedores têm que começar a pensar nisso, né? Ele tem que pelo menos jogar 2 horinhas, né? E você vê muita review por aí, tipo, joguei as primeiras horas desse jogo aqui e achei tal coisa. Assisti os 2 primeiros episódios dessa série na Netflix. Porque é importante esse First Timers Experience para garantir que, pô, peraí, baixa que é legal, compra isso. Mas assim, como o Quintana estava falando, eu acho que ainda tem uma estrutura diferente, porque por mais que no AAA eu ainda queira que a experiência inicial seja importante, eu tenho um threshold maior e no cenário de tipo, peraí, eu não vou largar agora. Eu quero ver um pouquinho mais para entender, ele ainda pode me capturar. No mobile, cara, passar 2 minutos se esse jogo não foi interessante, não tem para que eu estar aqui. Se eu só tô vendo texto, apertando um botão, nada acontece, esse jogo não acontece, então essa é a diferença, né? E o mobile, ele ainda é pior, porque você está competindo com várias coisas ali, não só outros jogos, mas como, pô, depois que eu fechei o celular, será que eu devo voltar mesmo? Pro AAA, a chance da pessoa voltar para uma sessão seguinte é meio comum, porque ele criou Obrigação moral, um commit. não, ele criou uma relação ali que ele falou, ó, peraí, eu comecei a jogar esse jogo. Já no celular, a galera não tem essa relação tão forte, a não ser que as primeiras sessões sejam boas, você pô, foi legal. Vou voltar ali, deixei um negócio para eu fazer. Então, uma coisa muito boa de mobile, até uma boa prática, é você deixar, após a primeira sessão, você pensar toda essa primeira sessão como um todo, e você deixar um gancho de retorno para a sessão seguinte, né? Muito jogo usa timer para isso, mas não precisa ser necessariamente só um timer de alguma coisa que você vai voltar, mas criar alguma forma que o jogador entenda que, pô, quando ele voltar, ele vai ter um benefício por voltar, que ele esteja olhando pelo momento que ele vai voltar, seja por um timer ou seja porque, pô, não, a partir de agora eu enviei uma coisa para o John e eu preciso que o John faça a atividade dele e me devolva. Quando o John me devolve, agora é minha vez de voltar e fazer aquilo. Então você precisa entender todo esse retorno como um todo, o que no AAA não precisa ser tão forte, né? Mas ainda assim você precisa criar uma experiência bem grande, principalmente hoje no mundo de reviews de AAA tão insano. Cara, você lança um jogo, ele já tem 100 reviews em pouco tempo, assim.
É. Eu acho que a gente está falando também bastante do AAA, olhando para essas grandes produções mesmo, né? Que as pessoas Sim. normalmente pagam o preço cheio para jogar e tá todo mundo esperando para jogar o próximo título dessa grande marca, né? Mas uma coisa que é comum, pode-se dizer assim, no mercado de videogames de console, de computadores, que pode até ser considerado um first time user experience para hoocar o jogador, são as demos, né? As demos são ótimos exemplos de como tentar desenvolver de alguma maneira um slice do jogo ou uma experiência inicial para você comprar o jogador ali para ele querer comprar o jogo cheio, né? Será que eu quero comprar o jogo do Pinóquio Dark Souls? Não sei, sabe? Me dá 2 horinhas aí dessa demo que eu experimento ela e vejo se é para mim. Sabe? E se eu gostar, eu vou comprar o jogo cheio, ou vou jogar o jogo completo, né? Eu acho que é um ótimo exemplo que já existe na indústria faz muito tempo, né? Se popularizou agora novamente com esses maneiras do PlayStation, os jogos cada vez mais caros, né? Mas é uma outra maneira que a galera tá cada vez mais trabalhando em cima dessas demos para tentar ganhar o jogador e ganhar o tempo dele, né? Eu lembro agora, você falou isso, o Triangle Strategy do Switch, Uhum. ele tem uma demo muito foda, você joga, você faz... A minha primeira impressão com ele foi muito boa. Eu baixei a demo, eu vi, vamos lá, eu vi o jogo na Nintendo Direct Legal. e já estava demo disponível agora. E aquilo já me criou uma hype, aquele trailer. Então, desde o trailer, eu já tava, porra, do caralho. Uhum. E aí eu baixei a demo, joguei algumas fases que eles selecionaram como primeiras fases, joguei e terminei e fiz, pô, eu quero gastar nesse jogo. Já deixei a pré-venda feita. Quando lançou, eu já estava ali com o jogo para comprar. O jogo não é tão interessante assim. Oh, caraca, mas tá vendo? Eles te ganharam, não Aham. teve jeito. Não, é exatamente esse o ponto. Muito Tipo, eles foda. fizeram um jogo bem interessante. Tipo, o jogo não é ruim, tá? Não é isso que eu tô dizendo. O jogo é bem legal, vale a pena. Quem quiser um bom jogo, o Triangle Strategy é muito legal, um Tactics RPG muito bom. Mas ele se torna repetitivo rápido. E Sim. eles escolheram as primeiras fases ali na divulgação de uma forma muito boa. E até a primeira fase do jogo em si, ela é muito interessante. Mas depois o jogo se torna repetitivo. Mas o First Timers Experience, e aí vem desde o trailer, desde a demo, até eu comprar ali, foi uma experiência muito boa e muito rápida, né? Então, eu acho que ele me convenceu naquele momento e depois eu digo que, pô, a nota do jogo nem é tão grande, mas eu lembro do momento em como eu tava hypado e como eu quis baixar aquilo, como eu comecei e jogando até no começo eu até divulguei para um amigo meu que a gente joga muito Tactics RPG e fiz, cara, baixa que o jogo parece bom. Ele baixou e no final os dois estavam, o final é meio qualquer coisa, mas o começo era interessante. Então, ainda assim é muito importante você pensar no First Time User Experience, né? Não tem como, tô criando um jogo, seja para AAA, seja, sei lá, BB, seja BB é duas letras mesmo, não é para criança. É, seja mobile, seja até mesmo um jogo de tabuleiro, é importante você pensar em toda essa experiência. Então, não é só para o mobile que precisa pensar nessa First Time User Experience, mas é uma frase muito utilizada nesse momento. Bom, mas a gente falou bastante de fazer esse processo, né? E aí eu queria saber quais são as ferramentas que vocês utilizam durante a construção da First Timers Experience. Eu tenho uma que vem muito boa na minha cabeça, mas eu primeiro quero ouvir de vocês. Então, Quintana, o que é que você já utilizou? O que é que você utiliza quando você está, não só ferramentas é, aplicativos, né, mas ferramentas, né, softwares, mas também técnicas que você utiliza durante essa construção de First Times Experience. Cara, acho que da parte de ferramentas, assim, o que a gente usa para construir todo esse mapeamento, até para ficar claro para os outros times e para com quem que a gente está conversando, a gente acaba usando muito o Miro, né? Então, porque ele é uma ferramenta de visualização muito boa para construir todo esse desenho e os materiais ali que precisam ser aplicados. A gente acaba utilizando bastante ele para dar visibilidade, discutir, entender os aspectos técnicos de cada coisa que a gente está propondo, especialmente dentro do jogo. Então a gente acaba usando muito o Miro nesse sentido. A gente acaba usando muito aí, que nem a gente estava falando de dados antes,
Lá na Lumen a gente usa bastante o Delta DNA para criação de dashboards, analytics e tudo mais, para a gente entender quais são os gargalos, onde a gente está perdendo a galera, para a gente começar a identificar a gente identificar primeiro os problemas que a gente está tendo, onde é o problema, e entender se as ações que a gente está tomando estão dando resultado ali pro que a gente se propôs. Então, acho que dessa parte ferramental seriam mais as duas. E, cara, normalmente o FTOE é uma parada que exige muita conversa entre as várias áreas, porque é uma ação que impacta todo mundo, né? Vai impactar design, vai impactar a loja, impacta a parte de dev, seja o load, seja a implementação, impacta até a parte da direção da empresa, porque é o game que está sendo colocado, mexido e trabalhado ali em cima. Então, acho que o Gogó é uma ferramenta que a gente usa bastante para decidir essas mudanças. Legal. Bom, eu vou falar de mim aqui rapidinho. O que eu faço? O Miro é muito bom, como o Quintana falou, mas eu gosto muito de utilizar o Figma também, que é um bom jeito da gente apresentar o fluxo de telas, né? No que ele vai passar, por que ele vai passar, e com isso a gente conseguir elencar, ó, nesse momento a gente quer um momento uau, que eu comentei, né? Ou nesse momento eu quero explicar para o jogador o que ele pode fazer aqui, ou dentro da partida ele vai ter a possibilidade de fazer X ou Y, sabe? O Figma eu gosto bastante. E também para testes eu gosto muito de utilizar, né? Como a gente comentou sobre a experiência toda da loja e tudo mais, as próprias ferramentas que as lojas entregam para a gente para testes, né? Então, as ferramentas do próprio Google Play para mudança de ícone, mudança de sprite, de imagens que vão estar na loja, textos, tudo isso é possível de ser modificado, alterado, testado e visto qual que é a melhor, o que vai engajar mais o jogador. Ah, será que se eu trocar a foto do meu perfil ali, em vez de ser uma bruxinha pelo Homem-Aranha, sabe? Ou fazer uma alusão ao Homem-Aranha, será que dá mais clique? Porra, talvez sim. Então, talvez essa experiência que eu esteja pegando ali do jogador vai funcionar. E as próprias lojas têm essa ferramenta dentro delas, né? E a gente utiliza quando é possível para tentar angariar mais jogadores e tentar pegar eles. Boa. Tem uma ferramenta, e não é necessariamente um software que vem na minha cabeça, mas é a jornada do usuário, né? Que é toda aquela estratégia de design que traz, que é pensar exatamente, e é um pouco do resumo que vocês já falaram, que é você pensar em cada tela qual é a jornada daquele jogador. Então, qual é o ponto que você está vivendo nesse momento? É para ter uma emoção muito alta? O que é que está sendo escrito? Por que aquilo está sendo escrito? Então, a ferramenta que normalmente ela é feita numa tabela, mas pode ser utilizada no Miro, pode ser utilizada com Figma, e ela mapeia, é um mapa que ele entende exatamente cada passo da jornada e que você mostra, pô, aqui o jogador deve estar nesse level tal. E também tem um balanceamento, né? O balanceamento também faz parte desse processo do First Times Experience, você entender, pô, na primeira sessão eu espero que o balanceamento funcione assim, 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 assado, e que o jogador chegue aqui em tanto tempo. Então, toda essa estrutura organizacional é muito importante no momento que você está fazendo a First Times Experience para poder entender o que é que você está desenhando, né? Mas eu recomendo, pô, você que está ouvindo aí, procura Jornada do Usuário no Jornada do Usuário Design, você vai ver várias tabelas e tenta adaptar para a sua versão de game design, porque é muito importante para você conseguir entender e organizar tudo isso numa dúvida só. John Cera, e você falou em um momento, tem uns perfis de jogador, cada jogador diferente, mas eu deveria atender todos os perfis de jogadores durante a First Times Experience? Será que eu devia ter uma experiência personalizada para cada jogador durante a First Times Experience? Isso é um custo mais alto, né? Então, será que é necessário todos os jogadores serem assim, assistidos durante a First Times Experience? Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, antes de tentar sanar todas as dores de todos os nossos perfis de jogadores, é entender quem são os perfis dos nossos jogadores, né? A gente supor algumas coisas aqui, não, nossos jogadores são muito hardcore, ou os nossos jogadores, eles gostam de ler todas as historinhas.
suposição, no final das contas, só leva a só mais suposição, né? Eu acho que a gente precisa realmente entender quem são essas personas. E eu acho que o papo de persona, no geral, já é um outro podcast. Mas, no geral, personas são essas figuras que representam tipos de jogadores dentro do nosso jogo, né? O próprio Quintana comentou, ele é o perfil do cara que pula o tutorial. E tem o perfil do cara que ele quer logo conquistar as coisas. E por aí vai, né? Mas agora a pergunta mesmo, Ti, será que a gente tem que resolver e tentar sanar as dores? Ao meu ver, a gente tem que tentar, de alguma maneira, resolver e tentar sanar as dores da maior quantidade de pessoas possíveis para com que mais pessoas fiquem dentro do seu jogo. Mas fazer isso, muitas vezes, como a gente comentou, né? Será que eu faço uma experiência personalizada? Isso provavelmente, muitas das vezes, quando a gente tem que fazer isso, dá muito mais trabalho. Então a gente tem que fazer com que essa user experience, essa first user experience, tente abraçar a maior quantidade de pessoas possíveis, ao meu ver. Mas tentar sanar todas, muito provavelmente, se você tentar atirar para todos os lados, você não vai acabar acertando ninguém. Então, vale a pena você ter um foco, né? Ah, eu vou tentar fazer isso, mas pro Quintana eu vou botar o botão de skip para ela, sabe? Mas pro Pietro que gosta de talvez ter mais descrição de itens, eu coloco um botãozinho para ele descrever ali mais informações do item que ele coletou. Esses tipos de coisa. Mas eu acho que é o que eu comentei, né? Tenta tirar, fazer para várias pessoas, mas tenha um objetivo em mente, porque senão você vai ter muito mais trabalho e muito mais retrabalho, provavelmente. E eu acho que, complementando aí que o John Zero falou, se você tentar resolver para todo mundo, você vai gastar mais tempo, a chance de dar errado é maior. Então, que nem a gente estava comentando, acho que numa das perguntas anteriores, o FTO ele pode ser uma melhoria incremental, né? Então, Boa. você melhora um step menor da sua base de jogadores que você acredita que é a mais impactante para a saúde do seu jogo. E aí você vai meio que priorizando o que você deveria estar atacando primeiro. Então, acho que esse é um ponto aí, porque, de novo, gente, FTOE, cara, é muito difícil. É uma parada assim que dá muito trabalho. Então, se você não tiver uma priorização, se você não tiver uma visão do que você deveria estar atacando primeiro e tentar quebrar isso em entregas mais rápidas, provavelmente você vai gastar muito tempo, muito dinheiro e ainda assim não vai atingir os resultados. Porque era o que a gente estava falando aqui, né? Você quer soltar as coisas para ter as informações, para ter os dados do jogador. Então, quanto antes você ter os dados do que está dando certo e do que não está dando certo, melhor para você e melhor para as futuras implementações que você vai fazer. Então, vamos quebrar essa implementação da FTWay aí para ser uma coisa saudável de ser feita. Eu concordo e trago o ponto que, tipo, você de novo, o que a gente já falou, né? Você precisa reforçar o core ali no começo, né? Então, pô, se eu tô fazendo um jogo de terror, será que eu preciso realmente atingir meus jogadores competitivos agora, de cara, assim? Pô, eu acho que é muito mais sobre vender muito bem a sua experiência principal. E aquela experiência principal, óbvio, ela tem, não pode, também tem que evitar que ela seja logo de cara uma experiência de complexa que só um jogador muito, sabe, que é totalmente estratégico vai gostar, porque aí também os outros jogadores não vão gostar. Então, tem que fazer uma experiência que seja legal, que seja simples e fácil, palatável ali no começo, né? Porque isso atrai mais jogadores e ali que você vai adicionando coisas, as pessoas vão começando a se desligar daquele jogo como um todo, né? Mas se você tentar abarcar todo mundo, você vai começar a criar também um problema de Frankenstein ali que, coloca essa feature agora, coloca isso aqui, tudo isso só para agradar as pessoas. Então, primeiro, foca em ter aquele core loop redondinho, funcionando com a experiência que você quer. Se é um jogo de terror, faz com que as primeiras experiências sejam de terror. Não se preocupe em trazer um competitivo, um achievement logo de cara. Vai com calma, deixa essa parte redonda, né? Eu gostei do termo problema de Frankenstein, acho que eu vou incorporar isso. Pô, explica muito, né, o que a gente tá querendo dizer, né? É um Aham. ótimo mesmo. Problema de Frankenstein é um ótimo termo. Fica aí registrado, né? Porra, foda.
Bom, gente, legal demais o papo. Eu acho que tá na hora da gente ir para nossa perguntinha tradicional, que é a de indicações de jogos e pessoas. Então, vamos lá. Eu queria ouvir de vocês, né? Eu também vou dar uns pitacos aqui de indicações de joguinhos que vocês acham que fazem ótimos first time user experience ou ruins first time user experience para realmente elucidar os nossos ouvintes e para eles experimentarem, claro. Mas claro, se tiver algum joguinho legal que você acha que vale a pena, só falar. E também pessoas, né? Como a gente sempre comenta, mais pessoas para o pessoal seguir nas redes sociais, na internet, para aprender um pouco mais sobre First Time User Experience ou desenvolvimento de jogos em geral, né? Então vamos lá, eu quero começar hoje com o Pietro, para dar uma subvertida nesse User Experience que está rolando. Tá bom. Eu vou trazer um jogo de tabuleiro que eu tava jogando. É foda, né? Pra quem já jogou Gloomhaven, né? Um jogo, uma Nossa caixa Senhora. enorme, 10 quilos de caixa, mas ele tem o tutorial do Gloomhaven, que é o Gloomhaven Jaws of the Lion. É uma caixa separada. Eu acho que é. Não, eu não sei como é a tradução em português, mas a Galápagos já lançou. Eu acho muito interessante como eles fazem, porque você começa com o seu deck ali, é um jogo de meio RPG, mas as batalhas são feitas via deck. E você começa com um deck que as cartas elas começam com uma explicaçãozinha, com um texto ali. E as cartas não são as cartas finais que você vai utilizar. Na verdade, depois você passa para um outro momento, você adiciona algumas cartas, você troca outras e elas começam a adicionar complexidade, mas eu já aprendi. E o jogo também faz isso com os desafios. Tipo, o primeiro monstro, você não vai precisar utilizar muita coisa. Ele tem uma forma única de atacar e um número único de iniciativa. Depois você adiciona mais uma camada. Você faz, peraí, tem uma coisa nova aqui. Agora eu preciso pensar na estratégia diferente. Antes eu estava pensando na minha iniciativa porque o número do cara era 50, mas agora eu preciso pensar que ele pode ter outras coisas. E depois você vai adicionando essas outras camadas e o jogo, quando você termina a última missão, você está jogando um jogo completo com várias coisas, mas logo de cara você não sentiu aquele, puta, é um jogo muito heavy. Mas se você pega o Gloomhaven na primeira caixa, a primeira vez que você joga ele, ele é pesado para você entender tudo o que está acontecendo. Você já tem que consultar ali, pô, o que significa essa palavra, o que não significa. Então, o Jaws of the Lion é uma indicação muito boa que eu trago aqui. Bem massa. Massa. Container, vamos lá. Cara, de jogo, tem um que eu joguei recentemente que eu achei bem interessante. Além da proposta, eu acho que essa parte da apresentação das mecânicas e tudo mais dele é bem parcelada, assim, bem interessante, meio na linha do que o Pietro falou, que é o Hard Space Shipbreaker. Ah, sim. Quem tem Game Pass consegue jogar ele. É um jogo muito interessante. Basicamente, você é um desmontador de naves espaciais. E aí você tem que cortar as partes, separar, colocar, mandar as partes para o buraco certo lá, para a fornalha, para ser desmantelado e tal. E aí, cara, ele vai apresentando. Então você começa primeiro só cortando as partes, aí depois você começa a ser apresentado a componentes eletrônicos que são mais frágeis, aí você não pode cortar, você tem que retirar. Aí depois começa a vir as naves com motores a fusão, que aí se você tirar de qualquer jeito ela pode explodir, você tá lá no meio também. Então, cara, é uma proposta bem interessante. É um jogo maravilhoso para você jogar enquanto você assiste alguma coisa, porque o nível de atenção que você precisa ter não é tão alto assim. Então, normalmente, às vezes eu tô assistindo alguma coisa, um stream, Ah, alguma coisa, legal. eu ponho ele para jogar e você vai lá desmontando e tal. É uma experiência bem interessante e diferente. Bota pra ouvir um GD de bolso aí, meu, enquanto você tá lá. Então, cara, é bem a proposta, assim, do Hard Space, cara. Cara, tá no Game Pass aí. Quem tiver, só pôr pra rodar e tá no ponto. E a indicação aí de pessoas, eu queria indicar para essa galera que ouve o GD de bolso, tá procurando pessoas para conversar no mercado, para entender um pouco melhor o mercado de jogos. Tem o Mentoria Games Brasil. Não é uma pessoa, são várias. Então, é uma iniciativa bem interessante que está rolando aí.
é totalmente gratuito. Então é muito você com a pessoa que você encontrou lá, vocês combinarem um horário para trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre diversos temas. E tem uma galera. Eu sei que o John Zera tá lá, não sei se o Pietro Eu tá. tô lá. Então, cara, tá na dúvida, quer conversar um pouquinho mais sobre game design, sobre desenvolvimento, sobre sound design, sobre business, acha uma pessoa lá, troca uma ideia com ela no LinkedIn e de repente você acha alguém para te ajudar aí nesses primeiros passos na indústria, ou mesmo, tipo, cara, já tô mais avançado, mas tô na dúvida aqui. Vamos lá, acha alguém para te ajudar nesse sentido. Então, essa iniciativa é bem maneira, assim, eu acho que vale a pena dar uma divulgada, porque é um negócio que ajuda o mercado de jogos a crescer do nosso país. Foda. É, não, eu já bati um papo com uma galera já, o pessoal muito simpático, muito legal, já ajudei bastante gente, muita gente que me chamou lá, veio por causa do GD de Bolsa, falou, pô, já ouvi você, vi aqui da Ah, que mentoria, massa. achei muito legal, assim, e é isso, galera, dá uma olhadinha, claro, se vocês quiserem falar comigo, não sei se você tá, Quintana, mas manda uma mensagem pra galera. Ah, legal. Bom, gente, muito obrigado pelo papo, né? Quintana, valeu demais, cara. Você é o nosso professor aí, Tamo aí, nosso cara. grande amigo. E tamo junto, cara. Obrigado mesmo pelo papo. Foi muito foda. Queria dar o espaço para você falar pra gente aí o que você quer divulgar, divulga um pouco os jogos da Lumen, conta pra gente o que você tá aprontando. Ah, boa. A gente tá, como eu falei, a gente tá trabalhando lá no Rei do Paradise, né? É um jogo da Lumen que já tem um tempo. É uma parceria com uma outra empresa aí que a gente fez alguns anos atrás. É um jogo bem massa, é uma temática interessante. Como eu tinha falado lá, é o jogo da Fazendinha, só que com uma temática de maconha. E, cara, ele é Total. muito engraçado, assim, acho que tem bastante potencial, a gente tá trabalhando em cima dele. E, cara, acho que é mais isso, assim. O pessoal, tô lá no Mentoria Games Brasil também, tô no LinkedIn, quem quiser conectar, conversar, trocar uma ideia e tudo mais. A única coisa que eu não vou poder prometer é que eu vou conseguir atender rápido, porque eu já tô com algumas conversas marcadas aí para esse mês e pro próximo. Mas assim, gente, mercado de jogos é um ovo. Se você entra numa empresa, você conhece muita gente que você vai levar para o resto da vida e networking é tudo. Então, o que eu puder fazer para ajudar aí a galera, tamo junto. Foda. E claro, sempre nosso amigo Pietro Amaral. Valeu, cara, pelo papo. Valeu, valeu, Quintana, mais uma vez dando uma aula aqui pra gente. E muito bom esse papo que a gente tentou. Espero que quem tem ouvido saia com um início de como pode começar a sua First Timers Experience, ideias do que pode fazer, do que evita, e que tenha sucesso aí, né? E, John, se a minha First Timers Experience do GD de bolso for muito boa, onde é que eu dou 5 estrelinhas para ela? Você pode dar 5 estrelinhas ou seguir a gente em todas as plataformas de streaming de podcast, né? Não sei nem se existe mais esse nome, mas é isso, né? Todas as plataformas de publicação de podcast, então no Google Podcasts, no iTunes ou, claro, no Spotify. Lá você pode entrar, deixar uma mensagem pra gente e dar 5 estrelinhas pra gente divulgar um pouco mais o nosso trampo aqui. E, claro, se você deixar um comentário, a gente pode chegar a ler o seu comentário aqui sobre esse papo ou sobre os papos que você ouviu. E, claro, se você quiser ouvir outros episódios também, ficar sempre de olho nas novidades que chegam do GD de Bolso, é só seguir a gente nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, como @GD de Bolso, que você vai ver as nossas publicações, as coisinhas legais que a gente está lançando e todas as novidades. Legal? Gente, obrigado pelo papo, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Ah. Tchau, tchau.